Vamos a Atos, capítulo 24. Continuar de onde eu fiquei. Num julgamento diferente que Paulo está sofrendo aqui em Cesareia. Já expliquei como se dele veio de Jerusalém, acusado pelos judeus, e não vou contar todo o contexto até aqui, mas recapitulando apenas o fim da última pregação, Paulo ele conversou com o governador Félix e sua esposa, mandaram chamar o prisioneiro Paulo na prisão e ouviram e foram evangelizados por Paulo, conforme nós vimos alguns pontos que está registrado aqui, e terminamos vendo que o governador aqui ficou apavorado com o que Paulo disse quando falou no juízo, versículo 25, dissertando ele, Paulo, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, quando eu tiver um tempo sobrando aí, eu vou te chamar. E nós paramos aqui. Já começamos a ficar, então, animados com esse trabalho de Paulo, o grande missionário, aqui preso, com o privilégio de falar das coisas de Cristo para o governador, que queria ouvi-lo, conseguiu dizer algumas coisas bem sérias, a ponto do governador ficar chocado. Então já ficamos pensando se esse Félix não vai acabar aceitando Cristo ou coisa parecida, e já mexido. Versículo 26. Nós lemos: esperando também, eu vou pegar a frase do 25, a última. Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Aí o autor de Atos, Lucas, escreve: esperando também, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Estava no Brasil? Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Absolutamente surpreendente. Agora que nós sabemos que não só o Brasil, como eu falei, também não falei que era só o Brasil, mas qualquer lugar do mundo tem corruptos de todo jeito, grandes, pequenos, enormes, mínimos. O pecado tomou conta do mundo, como nós sabemos, então não é de admirar, especialmente nas classes mais acima, onde o poder é muito grande e o dinheiro e o manejo do dinheiro está na raiz, e a corrupção toma conta de praticamente todos, com raríssimas exceções, se é que há. Seja como for, não deixa de chocar um pouco, porque nós vimos esse homem ouvindo de Paulo, ficando mexido com o que Paulo disse, dizendo que ia ouvir Paulo de novo, quando tivesse condições, e nós pensando que ele queria ouvir Paulo para continuar, então, recebendo informações sobre o Evangelho, talvez começando a simpatizar com o que Paulo estava dizendo. Aí vem aqui a revelação que nos deixa atônitos. Não, ele queria dinheiro de Paulo. Dinheiro para quê? Adivinhe. Para Félix soltar Paulo, que ele tinha o poder de fazer isso. De onde é que ele achou que Paulo tinha dinheiro? Uma sugestão é que eles ouviram Paulo dizer que tinha feito uma coleta, lembra? Na terceira viagem missionária dele, ele fez uma coleta entre os convertidos gentios, lá das igrejas onde Paulo visitou ou inaugurou,
e levou para Jerusalém. Então pensou, esse camarada está com dinheiro na mão, que ele trouxe dinheiro, é o homem do dinheiro. Raciocinando como ele, deve ter pensado assim, é claro que ele deve ter ficado com uns 20% dessa oferta, né? Para os santos pobres de Jerusalém, sendo igual a mim, ele ficou com um pedaço, e eu vou pegar um pedaço desse pedaço. E é assim que funciona entre eles lá. Ou talvez achasse que Paulo tinha alguma herança, eu não sei. Não sabemos, aqui são só sugestões. Então, quer dizer que tudo que Félix conversou com Paulo era apenas para conseguir suborno? É isto? Não penso que era só uma farsa. Pessoalmente, eu acho que ele tinha interesse real em ouvir o que Paulo tinha a dizer. Acho que ele realmente se tocou com o que Paulo falou. Mas o interesse de ganhar um dinheirinho lá, de Paulo ou dinheirão, não sei, também era real. As duas coisas, penso eu, eram reais. Ele estava de olho em assuntos espirituais, pelo menos para tomar conhecimento, até por curiosidade, talvez, seja como for, estava de olho em assuntos espirituais e estava com outro olho no bolso. E o interesse no dinheiro, no caso desonesto, sufocou o interesse das coisas do alto. Lembram a parábola lá de Mateus 13, famosa palavra do semeador? Semeou, caiu em 4 tipos de solos diferentes, e um deles, a semente começou a germinar, mas os espinhos vieram e sufocaram a sementezinha. Aí Jesus aplica os espinhos que sufocaram com os cuidados deste mundo. Curioso, me lembrei desta parábola aqui. A semente, Paulo planta a semente, talvez começando a germinar, não sabemos, seja como for. E é isso que acontece com muita gente. Talvez você pode ter encontrado pessoas para as quais você tentou pregar o Evangelho e aconteceu algo parecido. Pessoas que permitem que a busca a Cristo seja prejudicada por interesses neste mundo. Tem pessoas que ouvem o Evangelho, mas quando chega em algum ponto que toca muito de perto a sua própria vida, ou que mostra que você vai ter que fazer certas modificações na sua vida para ser um cristão de fato, recua. Muito comum. Interesses, aqui não estou falando em dinheiro propriamente dito, não obrigatoriamente, mas qualquer tipo de situação em que aquele que está ouvindo o Evangelho está até animado, então é só ter fé em Jesus. A salvação o que salva é a fé, a salvação é pela fé. Bom, anima, né? Só ter fé. Eu nunca tive problema em acreditar que Jesus veio a esse mundo e que morreu numa cruz. Tudo bem comigo, não tenho problema com isso não. Até que ele ressuscitou. É só acreditar nisso? Para se converter, Agora, uma vez convertido, Deus espera um certo procedimento, um certo andar. Aí começa a ficar sem graça. Porque aí vai pegar em pontos realmente práticos, costumes da vida daquela pessoa, e ela se retrai. Uma pena, e fique com isso em mente, você crente, e se vê algum tipo de comportamento assim em alguém para quem você esteja pregando, comente algo assim. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, eu sei que você talvez vai ter que mexer em alguns pontos da sua vida, mas não desanime não. Adiante a situação para a pessoa, quase como se estivesse prevendo que ela vai enfrentar uma grande dificuldade. Não desista, muitos desistem. E sim, é a vida eterna que está em jogo, meu amigo ou minha amiga. Então, evangelizar é isto também, não é só falar e que a fé salva. É entrar
nesses pormenores, que não são nem pormenores, mas nessas áreas mais pessoais, inclusive prevenindo ao outro. Não faça isso. Talvez você vai ser levado, vai ser tentado a fazer, mas não faça não. Então, de encontro em encontro, entre Félix e Paulo, o que deu nisso? Como é que terminou? Versículo 27 do capítulo 24. 2 semanas mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Não sei se alguém acompanhou aqui. Não, 2 semanas não. 2 meses mais tarde, Félix teve por sucessor, é isso? 2 anos. Agora é fácil ler anos. Se tivesse décadas, para você é quase a mesma coisa, para mim também. Era só imaginar assim, décadas é brabo. 2 décadas, são 20 anos e tal. Mas é um papel que a gente lê aqui, tenta imaginar e rapidamente esquece. Agora, se coloque na posição de Paulo, esperando 2 anos sem ser acusado. Eu digo sem ser acusado formalmente. Claro que ele foi acusado pelos judeus, mas o governador não encontrou nada nele que então você está condenado a isso, aquilo, ou devolvesse Paulo para os judeus para ser morto lá, que é o que ia acontecer. Não tinha nada oficial contra ele. E ele lá, esperando. Paulo, um homem extremamente ativo, deve ter sido muito difícil. 2 anos preso por causa da ganância financeira deste homem. Tudo bem. Aí chega no final do período, no final de 2 anos, o que acontece? Félix é chamado para Roma. Houve um problema, um rolo lá com os judeus, e consta que ele desagradou de alguma maneira os judeus, e deu um problema lá, e mandaram chamar Félix em Roma. E veio no lugar dele um outro chamado Festo. Tudo bem. Era hora de Félix dizer, Paulo, eu vou embora, e vai embora, vá para casa, você está solto. 2 anos aqui, não tomei nenhuma atitude, vem outro aí, vai começar tudo de novo, vai embora. Poderia ter feito isso facilmente, mas ele não fez. Por quê? Interesse político para agradar os judeus. Pastor, o senhor está criando isso. Não, versículo 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Está escrito. Então, além do interesse financeiro que ele teve em Paulo, frustrado, porque Paulo não deu 1 centavo para ele, agora ele tinha outros interesses, o que mostra que não é que ele estava com raiva de Paulo ou coisa assim, podia até estar mesmo, mas não é o motivo anotado aqui, é interesse, de novo, não financeiro, mas político, para agradar os judeus. Então, no versículo 1, a história quase se repete. Lá foi Félix para Roma, lá chega esse tal desse Festo. Bom dizer que esse Festo era novatinho nessas questões de governo e chegou lá meio zonzo sobre o que ia fazer com Paulo. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Então ele chegou lá, assumiu e foi a Jerusalém, a cidade mais importante lá da Judéia. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitaram
pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que eu mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo e, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Tudo de novo, tudo de novo. A gente fica assim meio enjoado só de ouvir de novo, é a mesma história. E Paulo? Eu estou todo tempo apontando para Paulo, sabe por quê? Porque Paulo, você um dia pode ser Paulo. Não vou dizer o tamanho, em termos do cristianismo, uma oportunidade única que ele teve, um lugar único, mas em termos de perseguição, de sofrimento, de esperas horríveis, ansiosas, de mexer com a sua natureza de ser irrequieto e ter que ficar parado, ou o contrário, mexer com a sua natureza que você quer quietude e alguém não lhe deixa em paz, espizinhando você, perseguindo você. É por isso que eu estou apontando o tempo todo. Olha Paulo, se coloca no lugar de Paulo, por isso. Não é só para o próprio Paulo em si exaltá-lo ou servir apenas como um fato histórico, ou como grande crente era Paulo, que era. Mas o assunto aqui da minha preocupação maior é aplicar para você hoje. É isto. Você pode se encontrar breve em situação muito vexatória, muito difícil de suportar. O mundo está mudando muito rápido, estamos em guerra, vocês estão vendo, acompanhando. Israel está em guerra pesada hoje. Então, pode estar perto o tempo que a Bíblia tanto fala de arrebatamento, de tribulação, de grande tribulação, de anticristo, pode estar muito perto. Não só a questão de guerra, mas essa questão tecnológica absolutamente estranha, fora da capacidade até imaginativa do ser humano de saber o tamanho das consequências dessa inteligência artificial que vai mandar em tudo, já começa a viciar as pessoas em tudo para perguntar qualquer coisa que queira, qualquer assunto de qualquer área, pergunta. Ela é de graça, pelo menos até certo nível, e isso é algo que nós não temos a menor condição de imaginar o tamanho disso. E dizem isso aqui é só o começo ainda, vem coisa muito maior, isso é o que nós sabemos. Então, se prepare para tempos difíceis. Não se preparar é ingenuidade. Não se preparar é estar voando aí na lua, porque os tempos hoje estão assim, você sabe disso. Aliás, não sei nem se sabe, mas deveria saber, devia aprofundar um pouco mais. Hoje em dia ninguém aprofunda muito as coisas, lê aqui uma coisa, está vendo outra, não aprofunda. Mas pare um pouco e pense. Jesus disse quantas vezes, vigiai, vigiai, vigiem, olhe, vejam os sinais dos tempos, vejam, ele avisou. Então, se Jesus voltar daqui a um mês, não terá sido falta de sinais, como ele disse. Certo que, de acordo com nós cremos, algumas coisas precisariam acontecer em Israel, como a construção do templo, coisa assim que imaginamos, mas isso não quer dizer, são semanas se faz um templo desse. E se fala muito, já tem muitas coisas já prontas, no ponto até praticamente de montarem. Ou seja, você vê a velocidade com que está mudando, um país inteiro, de repente, muda completamente, como a Síria, mudou totalmente, um ditador de décadas lá, caiu, correu para o Irã, agora mudou tudo. De um dia para o outro, ficamos assim, é impressionante, como tem mudado muito as coisas, muito. Essa guerra da Ucrânia contra a Rússia, está sendo interessante o que está acontecendo em termos de, parece que, inversão de poder de ataque, de prejudicar o outro. É muito interessante. O pequeno parece estar dando mais trabalho ao grande do que o contrário.
e morrendo muita gente dos dois lados, mas não estou nem falando nisso. São coisas diferentes que estão acontecendo, tipos de armas completamente diferentes. Então, se prepare. Quando eu falo, olha, Paulo, aqui está, é pensando em você, pensando em mim. Muito bem. E não se demorando, estou no 4. Festo, porém, respondeu, achasse Paulo detido em Cesareia, que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós, que eu já li, estiverem habilitados que desçam comigo, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Foi aqui que eu disse tudo de novo. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Mesma coisa de 2 anos atrás. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. É muito importante isso aqui, não é um detalhezinho não. Quando ele fala nem contra a lei, nem contra o templo, ele está falando de assuntos religiosos, coisas dos judeus. Quando ele fala aqui nem contra César, ele está falando aqui da acusação que fizeram, que ele estava causando lá problemas civis, desassossego na população, coisa desse tipo, que isso era contra, claro, o Império Romano, que exigia lei, queria ordem. É isso. Então, Paulo é aqui, ele ataca as duas frentes, a religiosa e a civil, a que tinha a ver com os sacerdotes, judeus e tal, e que tinha a ver com César, o imperador. Eu não estou em falta com nenhuma das duas áreas. Muito importante isso aqui e inteligente. Então, nós vemos que ele, com uma frase contundente, nega qualquer infração religiosa ou civil. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, de novo. Estão vendo? De novo. Félix já queria isso, e agora esse Festo também, mesma coisa. Talvez pensando no colega que tinha chamado a Roma, tem sido chamado a Roma, como eu disse, porque parece que andou maltratando ou se desentendendo com os judeus. Então eles tinham medo. Eram poderosos, representavam o imperador, tinham poder de vida ou morte, mas tinham medo. Era um equilíbrio político muito delicado. E cair nas mãos do imperador daquele era, obviamente, extremamente perigoso também. Então eles viviam numa corda bamba, esses governadores, esses grandes regionais, que eram como nada diante do todo-poderoso lá, César, que até Deus ele achava que era. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, olha a coragem deste homem, ninguém para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles, que era o que Festo estava querendo fazer. Isso foi uma armadilha que Festo jogou contra Paulo. Vamos para Jerusalém. Os que te acusam estão lá. Vamos lá. Eu vou te julgar lá. Não é melhor? Ninguém para lhes ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. É curioso que um estudioso que eu
gosto de acompanhar o que ele diz, um comentarista, que esse conselho não valia coisa nenhuma. É porque ele não sabia direito como agir, esse Festo. Era muito novato e muito inseguro. Ele podia ter dito na hora o que ele quisesse ali, mas ele reuniu o conselho para pedir como é que faria e tal, e então resolveram mandar Paulo para Roma, o que seria um alívio enorme para esse Festo. Porque vá para lá e sai daqui. É o que ele queria. Então, muito mais do que concentrado no mérito se Paulo era culpado ou não, ele estava mais preocupado em não perder o apoio dos judeus, como eu já comentei. Então, para agradar os judeus, ele ofereceu aquilo a Paulo. Então, era muito secundário para o governador se Paulo era culpado ou não. A obrigação dele era julgar de uma maneira correta, mas a cabeça dele estava no benefício próprio, que isso é típico do homem natural, que não está falando nem suborno, corrupção como o outro, não, mas interesse. Ele quer agradar os judeus, não consegue, porque Paulo não quer ir, então manda para Roma, ele quer se sair bem. Isso é normal no mundo de hoje. Vamos para hoje, onde nós vivemos, nós sabemos onde estamos pisando. Isso é o normal. As pessoas cuidarem de si próprias, terem os seus próprios interesses e seja muito correto ou não agir no sentido de se dar melhor. O crente tem de ser diferente. Você não tem mais direito de ser assim. Você, irmão em Cristo, irmã em Cristo, ou eu, não temos mais o direito de considerar secundário o direito dos outros, a consideração aos outros. Nós temos uma outra lei a seguir, temos outros padrões a seguir. Claro que nós somos altamente influenciados pelos que nos rodeiam e somos bombardeados de situações em que pessoas ao seu lado agem de uma maneira meio turva, se não completamente desonesta ou errada, mas não tanto. E muitas vezes a nossa mente, que já ainda tem a carne em si, ainda é pecadora ainda, ela consegue até mesmo se explicar. E dizer, não, fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu acho que não tem muito problema se eu agir assim, se eu agir assado. E vai passando por cima de infrações ao que Deus quer. Você é sacerdote real. Você é parte de uma nação santa. Você é crente, faz parte do povo exclusivo de Deus. Isso é muito grande. É coisa muito elevada, essas colocações que a Bíblia faz de nós. Você foi feito para boas obras. Deus lhe fez para você praticar boas obras, não são obras mais ou menos. Muitas vezes a nossa atenção parece que se volta mais para obras absolutamente pecaminosas, dessas que causam repulsa. Essas são fáceis a gente perceber e até lutar contra elas. Mas as obras mais ou menos, usando a mesma palavra, obras, ou seja, as atitudes, os costumes, nossa prática mais ou menos cinza, deve ser considerada preta. Para o crente, deve andar no que é branco, no que é correto, no que é certo. Esse é o papel do crente. Nós fomos criados para boas obras. Pense nisso, não são obras mais ou menos. Você tem uma obrigação a fazer? Faça. Se esse Félix fosse correto, tinha feito o que era preciso fazer, ser decente com Paulo, independentemente de agradar um ou outro. Ah, mas é político e tal. Pois é, eu sei. Então, motivos ele tem. Esse outro aqui, Festo, motivos tem. Eu preciso disso, não sou eu que vou me complicar e tal. Pois é. Você acha que esse tipo de explicação serve para um crente?
Mas se eu fizer isso, eu sei que não é muito bom não, mas eu perco o emprego. Você acha que essa justificativa vai encontrar apoio em Deus, o juiz justo, santo? Não vai, tem que enfrentar o que é preciso. Se alguém assume a responsabilidade e não consegue cumprir, entregue. Você não tem condições. Jesus disse, você quer me seguir? Você sabe o que está lhe esperando? Agora o que você vai fazer? Quando se faz uma torre, uma construção qualquer, só um construtor irresponsável começa a construir sem saber quanto vai custar. Depois o dinheiro acaba, está a torre no meio, todo mundo fica olhando, acabou o dinheiro dele. Não faça isso não. Um rei quer ir para a guerra, ele conta quantos soldados ele tem e o outro tem. E a estratégia do outro e a dele, manda espiões, ele examina e vai para a guerra ou não vai? Porque se for, vai para ganhar, vai perder uma vergonha. Por que Cristo disse isso? Para prevenir aqueles que pensam em se converter, o que vocês vão fazer? Se você não quer aceitar a responsabilidade de Jesus Cristo sobre os seus ombros, desista. Ele está precisando de crentes que colocam o pescoço em risco, mas que fazem aquilo que eles receberam como obrigação. Fazer não é um Festo desse, um Félix desse, e nem muitos que vocês conhecem, eu conheço, que estão por aí fazendo coisas erradas, com justificativas, como eu disse, até razoáveis, mas que não servem para um crente. Pastor, mas agora eu já aceitei Jesus Cristo, agora eu sou crente. E eu sempre soube pela Bíblia que o crente não se desconverte. Né? Não é assim não? É. Então é fato que o crente não volta a ser descrente, o salvo não volta a ser perdido, é fato? É fato. Ótimo. Muito bem. Mas, acabou aí? A história acaba aí? Sou salvo e agora estou livre de qualquer tipo de compromisso, obrigação, de correr perigo, porque eu estou salvo. Então, se eu morrer, eu vou para o céu. Acabou. Se não acabou, não é assim. Então, se você não é crente, está pensando em aceitar Jesus Cristo, sem considerar essas coisas, adie sua decisão. E se você já é crente, já tomou essa decisão, realmente não pode se desconverter. Eu sei disso. Mas eu não queria estar na pele de um crente que sabe essas coisas e insiste em viver como descrente. Não, mas viver como descrente é meio exagero, né, pastor? Igualzinho como era antes, não é bem igualzinho. Não é igualzinho não. Não. Bom. Estima aí, meu irmão. Sei lá, 70% das coisas que você fazia erradas, você faz ainda, abriu mão de 30%, parabéns, né? Não, assim também não. 40%, peraí, vamos ver que percentual agora, É absurdo, concordo, só que muitos crentes fazem isto sem pensar que estão fazendo. Minha vida melhorou. Eu não abandonei completamente aquilo que eu fazia errado. Porque também, não dá. Então ainda tem uma parte que eu sei que todos nós temos uma certa parte que precisamos corrigir e sempre vamos ter, até o dia de ir para o céu. Eu sei. O problema não é exatamente ter esta parte. Sabe o que é? É a atitude que você tem para com esta parte. Se você ainda guarda 40% do tempo que você era descrente nas suas obras, nos que você faz, ou 30%, ou 10%, o grande problema nem é este. É você dizer assim, eu não admito 1% do meu tempo de descrente. Eu quero que tenha 0%. Mas você não vai ter nunca, isso é outro assunto. Eu não estou falando do que eu vou conseguir, do que eu não vou. Eu estou falando do que eu quero.
do que é o sonho, do que é meu objetivo e o alvo pelo qual eu vou lutar incansavelmente até ter zero do tempo da minha perdição, da minha vida sem Cristo. Eu vou ter zero, sabendo que não vai, mas tenta. E isto, para Deus, é o que vale. Esta disposição interna, essa vontade do crente diante de Deus, dizer, Senhor, eu estou melhorando, eu sei que estou, mas o que ainda resta é muito, morro de vergonha do que ainda faço. Mas, rapaz, tu está exagerado demais, comparado com o que tu era antes. Tu quer que eu te relembre como é que tu era antes da conversão? Não me interessa o que eu era, meu amigo. Eu não conhecia Jesus Cristo, não era santificado pelo Espírito Santo. Tu acha que eu vou ficar comparando? Eu vou ficar agora satisfeito? Porque agora eu tenho um pouco daquilo que eu tinha lá de errado, eu tenho um pouco, agora eu estou satisfeito. Eu quero ter zero. Isto é que falta em muitos crentes. É essa noção profunda de que não admite errar, sabendo que vai. E tomando os passos que precisa. Ele precisa tomar. Chegar diante de Deus, abrir o coração, derramar-se diante de Deus, pedir perdão a quem ele ofendeu, se for o caso, restituir o que ele roubou, se for o caso, não sei, toma as providências e toca para frente. Então, se quando Cristo chamá-lo para o céu, ele vai ainda ter 20%, ou 12%, ou 3% daquelas coisas erradas que ele fazia, acho que não vai entrar isso em muita consideração, pelo menos comparado com a atitude interna. Então eu quis parar aqui de propósito para aplicar algo que parece muito comum a nós, muito já... que não causa admiração. Félix queria um dinheiro lá de Paulo. É o mais normal do mundo, né? Não autoridade, óbvio. Não choca, gente. Esse é o problema. Nós estamos tão acostumados com o mundo ao nosso redor, que mesmo estando no outro padrão, onde deveríamos estar, não choca muito. Não, esse aqui só fazia as coisas por interesse dele próprio, para agradar um, agradar o outro e tal. Agora, se Paulo tinha razão de estar preso, se não tinha, não interessa. Pastor, eles são assim mesmo. A gente sabe que grande parte dessas que tem poder faz assim mesmo e é uma pena, é uma lástima, e vamos para frente. Vamos, mas não sem aprender algumas coisas disso que é o que eu quero lembrar. E cumpra a responsabilidade que Cristo colocou nos seus ombros. Cumpra. Ele lhe avisou, ele lhe preveniu. Se agora você é crente, você seja um crente fiel. Então, Fausto pergunta se Paulo queria ser julgado em Jerusalém, como já expliquei, que era uma armadilha. Paulo recusa, não era tolo, sabia que facilmente poderia encontrar a morte. Então, o que ele disse foi, se ele estava sendo julgado por um tribunal romano de César, que assim continuasse. Se ele fosse culpado de morte lá em Roma, que fosse. E nesse ponto ele fala de maneira muito dura ao governador, que se ele não fosse culpado, ele não aceitaria que o governador o entregasse aos judeus só para lhe ser agradável. Ele descobriu qual era a manha do governador e teve uma atitude muito ousada, muito coragem, disse, eu apelo para César. Era a maneira que ele encontrou do governador, dele se livrar de ir para Jerusalém. Porque ele viu, penso eu, que ele estava numa pelinha de nada para o governador. Disse, você vai para Jerusalém, quer queira ou não, você vai. Claro, estava mandado, óbvio. Dia seguinte ele iria, você vai. Estava bem pertinho. Aí Paulo tomou uma atitude muito ousada, muito corajosa, tudo, obviamente, levado pelo Espírito Santo. Cristo já disse que ele ia para Roma e tudo, mas não anula o fato de que Paulo foi muito corajoso, muito ousado. Depois eu apelo para César, era um direito que o cidadão romano tinha,
de quando estava sendo julgado e não tinha muita confiança nos julgadores, nos juízes, ele apelaria para ser julgado em Roma. Não quer dizer que seria julgado pelo próprio imperador. É uma maneira de dizer, eu apelo para Roma e quero ir lá para o direito lá do império, do miolo, do centro do império. Então, o governador disse, pois você vai. Como eu disse, o governador achou foi bom. Versículos 13 em diante. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Antes de eu explicar que esse rei Agripa, olha, estamos falando de governador, 2, Félix e Festo. Agora fala no rei. Agora vem um grandão. Vem não. Ele é muito menor do que Festo, porque ele era um reizinho de uma região perto, ali que ficava na terra de Israel mesmo, mais pertinho, e que por algum motivo Roma não havia invadido. E ele então mantinha uma certa autonomia. Era o que era chamado de reino cliente, ou um reino vassalo do outro. Então ele era rei, de fato, mantinha a condição de rei num pedacinho de terra, e que na hora que quisesse o imperador colocava a pata lá e esmagava tudo que estava embaixo. Né? Então era um reizinho bem miudinho, mas era rei. E era menor do que o governador, porque esse prestava conta direto, era empregado, era um funcionário de César. O outro ainda tinha uma certa dignidade real, sem muito valor prático, pelo menos para César, mas para a turminha dele, para a corte dele, aí eles gostavam de esnobar, como vocês vão já ver aqui. Então chegou o tal desse rei Agripa com essa Berenice, que era irmã dele, e dizem as más línguas que era amante dele além de irmã. Dizem aí os historiadores, não me comprometa, e não vai dizer para ele que eu disse isso, ou para ela, né? Mas estou só dizendo isso para mostrar o padrão onde Paulo estava metido, onde a vida de Paulo estava dependendo, humanamente falando. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, Félix deixou aqui preso certo homem. É uma maneira de dizer, Félix me deixou um abacaxi judeu. A respeito de quem os principais sacerdotes, os anciãos dos judeus, apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que eu condenassem. Aí eles respondiam que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E levantando os acusadores, nenhum delito referiam dos crimes de que eu suspeitava. Curioso. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, ele confessa, estava completamente confuso. Perguntei-lhe se ele queria ir a Jerusalém para ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo, vamos ficar aqui. Então chega esse rei Agripa e diz que esse entendia bem de judeus, da cultura dos judeus, ele era da terra, inclusive, ele conhecia bem. Então, Festo adorou ter chegado lá esse Agripa, que deve ter ido prestar as homenagens ao novo governador do imperador, deve ter ido lá para isso, como eu disse, o rei era menor do que o governador nesse contexto, foi lá prestar uma honra, era o costume, ao governador romano. O governador adorou, porque ele estava confuso, não sabia o que fazer com Paulo, aí disse, pronto, agora eu vou ouvir o que este homem que entende de judeu, porque eu não estou entendendo nada do que estão dizendo aqui, eu vou pedir para ele ouvir esse Paulo. E que não viu nada, e que conforme ele suspeitava de alguma coisa contra o império,
que era o que interessava ao governador. Mas não, a questão era puramente religiosa, coisas internas dos próprios judeus, que o governador não estava muito preocupado com isso. E, em particular, tratava-se de um morto. Jesus é quem Paulo insistia que estava vivo. É curioso, pessoalmente, eu não vejo aqui um deboche de Festo, o mesmo desrespeito, agressividade à pessoa de Jesus. Pelo contexto, não. Ele estava dizendo o que era. Morreu um homem aí, e Paulo insiste que ele está vivo. Parece que a confusão é aí, com os judeus. Ele não estava dizendo que cria, nem que não cria, duvidar, nem duvidar. Ele não entrou no mérito. Ele apenas comentou o que estava acontecendo. Agora, para nós choca a indiferença com o que ele fala. Porque, para nós, a morte e a ressurreição de Cristo é algo tão valioso, tão sagrado, que dói, né? Nos nossos ouvidos, até na nossa alma, ver alguém se referir de modo tão neutro, tão frio, tão indiferente à pessoa do nosso amado Jesus Cristo. Mas, se ele não cria, como é que ele ia falar com entusiasmo, com reverência? Ele não cria em coisa nenhuma daquilo. E não precisa ser ateu, ou pagão, como ele devia ser, para ser indiferente com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Muitas pessoas religiosas, até alguns que se chamam cristãos, mas não sabem exatamente o que significa morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo. E se vão falar de Jesus Cristo, sobre a ressurreição dele, foi de uma forma ou foi de outra, alguma coisa, muitos deles isso mexe muito pouco. Muito pouco. Não fale de Maria. Não fale de Maria. Não fale do Papa. Aí a briga é feia. Mas de Jesus, mornos. Muitos, não todos, óbvio. Atrás lá do trabalho dele, talvez tenha uma cruz com um homem, braço aberto, morto. Morto, do jeito que Festo disse que ele estava, né? Tem um homem aí morto. Morto. Claro, se perguntar, não, mas ele ressuscitou, então. Mas não há calor. E sempre vamos estranhar quando ouvirmos pessoas falarem de Cristo com uma certa, não vou dizer nem desrespeito, não, blasfêmia, não. Frieza, indiferença. Há quantos anos eu passei me chamando de cristão, ajudei em missa, era coroinha, muitas igrejas aqui em Fortaleza. Pouquíssimo preocupado com Jesus Cristo, quem ele era, quem não era, se tinha nada preocupado. E para todos os efeitos, era um cristão, oficialmente um cristão. Hoje, crentes que nós somos, a gente acha estranho essa indiferença. E vice-versa. Estranho, às vezes, quando nós falamos com muito entusiasmo sobre Jesus Cristo e não abrimos mão de certos ensinos, certos detalhes sobre a pessoa, sobre a obra dele, sobre as coisas espirituais, não abrimos mão. Se precisasse se indispor com um amigo, nós não gostaríamos não, mas se é preciso, indispõe, com parente, com mãe, com pai, se fosse para ser expulso de casa, que seja, do emprego, que seja, mas não fique falando mal do meu Jesus Cristo, não, que eu não aguento isso, não. Aí nos acham exagerados, claro, fanáticos.
Seria muito bom se você tivesse o coração hipersensível para o nome do Senhor Jesus Cristo, para a pessoa de Jesus Cristo. E se alguém disser, um homem que morreu, dizem que ele não morreu, então você ou entra na conversa, se não há ambiente, sai. Também não precisa brigar, não precisa, em cada coisa que a gente ouvir reverente sobre Jesus Cristo, tem que levantar e criar uma confusão para mostrar que é fiel. Não é assim não. Se for o caso, faça, mas não obrigatoriamente não. Você pode reagir com elegância, mas ficando claro que você não gostou daquilo, que você mudou o assunto, que você se retirou do ambiente calmamente, mas tome uma atitude, é bom, é válido isso. As pessoas notarem que para você, falou em Jesus Cristo, toca no nervo, hipersensível. E aqui eu encerro, independentemente de se tem alguém, se você vai reagir ou não para a pessoa notar, independentemente disso, é o seu coração. Você sente que o seu coração é hipersensível para qualquer coisa negativa, mínima que seja, do Senhor Jesus Cristo. Se não for, seria bom você trabalhar nisso, conversar com Ele próprio, Jesus Cristo, em oração, pedir que o Espírito Santo lhe torne mais sensível, buscar mais ler sobre Jesus, a própria Bíblia, claro, ou outros livros baseados na Bíblia que falam, e procure mexer preparar melhor esse terreno do seu coração para que germine mais uma alegria enorme, um prazer, uma admiração intensa pelo Senhor Jesus Cristo. Então, fecho aqui, como eu disse, estou terminando mesmo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Ainda é Festo falando com o rei Agripa. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Então, no próximo domingo, se Deus quiser, terceira vez que Paulo vai falar diante de uma autoridade, 2 governadores, esse reizinho, mas era rei, uma autoridade grande, e terceira vez que ele vai falar. Aí talvez você pense assim, que coisa monótona. Jesus providenciar 3 autoridades, 2 governadores e um rei, para Paulo falar do evangelho monótono. Para quantos governadores você já pregou o evangelho? Para quantos reis? Agora, foi 2 anos entre um e outro, como a gente sabe, entre Festo e Félix. Félix e Festo. 2 anos. Não importa. Você acha que Jesus está contando, como nós contamos, os dias, os meses? Vê diferente. Tem lá uma tarefa para ele, o preço dessa tarefa, o custo dessa tarefa. Jesus sabe como fazer, sabe qual é o custo, e muitas vezes ele permite mesmo que o custo seja muito alto para realizar aquela tarefa, que talvez aos nossos olhos seja uma coisa pequena, secundária, tanta coisa para isso. E eu termino dizendo o seguinte, a alma de um rei e de um governador é a mesma coisa da alma do seu vizinho. Então não precisa dizer, Senhor, me faz um Paulo. Enquanto eu não estiver na África, num país muçulmano dos brabos, eu não me conformo. Eu quero falar para as autoridades, falar para gente perigosa, gente complicada. Bom, se você tem isso no coração, isso está em paz assim, vai em frente. Mas não é obrigatório. Não precisa ser um governador ou um rei para Deus lhe dar a oportunidade de falar de Cristo. Você tem ao menos percebido isto? Ou está achando monótono? Tem que falar com um, depois com outro. Isso não para nunca não, pastor.
Enquanto tem tiver vida, tem esse negócio de já falou de Cristo. Quantas vezes essa semana? Tem igreja que diz, levante o cartãozinho para saber quantas vezes você foi, né? E tem de todo jeito. Mas não para não, essa pressão da gente falar de Jesus Cristo o tempo todo aqui, para não. Para não. Pode terminar na UTI, você ao lado do vizinho que vai morrer hoje de noite. Porque você vai morrer amanhã. Fala! Fique atento. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender tantas lições contidas aqui nessa história tão interessante de Paulo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.